esporte, ele não é feito sozinho, né? Ele foi idealizado e pensado pelo professor José Gondra, sob a nossa coordenação e parceria também, mas além da idealização do evento, para ele ser posto em prática, a gente precisa contar com parcerias, né? E aí, nesse sentido, nós gostaríamos de agradecer a Escola Estadual de Teatro Martins Pena, o Colégio Estadual João Alfredo, a Companhia de Teatro Sotim, a Tricicloteca Abdias do Nascimento, Diretoria de Comunicação da UERJ, o Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, a Diretoria de Informática, a Faculdade de Educação, o Programa de Pós-Graduação em Educação, o PROPED, e também aos integrantes do NEP, nosso Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação, nosso grupo de pesquisa, que conta com alunos da graduação, alunos de mestrado, de doutorado, pesquisadores de pós-graduação e professores. Todos que também levantaram a bandeira desse evento e trabalharam, estão trabalhando e vamos trabalhar até o último dia. Ao mesmo tempo, também gostaríamos de agradecer ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ressaltando a importância da agência na formação de pesquisadores, de iniciação científica ao pós-doutorado, bem como o financiamento regular da pesquisa e que apoiou integralmente este colóquio. A CAPES e o CNPq são as duas principais agências de fomento à pesquisa no Brasil. A primeira, vinculada ao Ministério da Educação, é focada no apoio às pós-graduações das instituições de ensino superior. Já o CNPq, agência ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, atua prioritariamente no apoio aos pesquisadores individualmente em todos os níveis, incluindo estudantes do ensino médio e da graduação. Ambas vêm sofrendo com os cortes de verbas, redução do número de bolsas em uma conjuntura, cujos valores já estavam defasados, e, no caso do CNPq, risco de fechamento. O projeto orçamentário de 2020 até garantiu bolsas para o CNPq, mas prevê um corte de cerca de 87% na verba de fomento a projetos, ou seja, um total desmonte de um sistema de ciência e tecnologia que vinha crescendo nas últimas décadas. Então, não podemos deixar de ressaltar e fazer essa observação. Estamos dando início hoje, foi muito interessante já desde esse primeiro momento, nós tivemos a presença de vários professores, estamos tendo a presença de vários professores do mundo inteiro e hoje nós temos uma mesa com professores da África, da Espanha e aqui do Brasil. Então estamos aqui em andamento com esse grande evento e convidamos a todos a participarem. Antes de convidar os integrantes da mesa, gostaria também de observar que tivemos a realização de um ato artístico também no hall de entrada, no térreo da universidade. É o espetáculo Maracanandê, realizado pelo grupo Sotim da Escola Martins Pena, que se realizou para toda a universidade, para quem estivesse chegando para participar do evento e todas as outras pessoas que estivessem circulando pela universidade. Para compor essa mesa e uma palavra inicial de abertura do evento,
a nossa pró-reitora de extensão, Cláudia Gonçalves Lima, que aqui representa a reitoria e as demais pró-reitorias de graduação e pós-graduação. O Bruno Deusdará, que representa o Centro de Educação e Humanidades. Nosso professor e diretor da Faculdade de Educação, Washington Denner. E a nossa professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Ana Cristina Mion. E também o professor José Gondra, o coordenador e idealizador do evento. Eu fiquei muito feliz, eu assisti a apresentação lá embaixo e ao entrar no hall aqui do 11º andar, encontrei essa exposição. Eu me permito usar óculos porque eu estou sem outro esse tem grau. Que é uma exposição, me parece, do aluno Josemir Moura, a exposição que está ali fora. Olá a todas e a todos, eu sou Josemir Moura, sou curador dessa exposição Mulheres e Independência, uma genealogia do feminismo na América e África. E a intenção dessa exposição é isso, é provocar uma reflexão da participação das mulheres nesse processo de independência desses países da América e da África. Em geral, a gente lê nos livros didáticos, nos livros de história, que os homens eles tiveram a hegemonia, a participação nesses processos, e a gente não vê com frequência o nome dessas mulheres. E aí é isso, a gente quer pensar que em algum momento essas mulheres elas estão atuantes, estão trabalhando no processo de independência, de autonomia de si e também de suas nações. Então tem histórias aqui belíssimas de mulheres que lutaram e que foram mortas por seus países, por seu povo. Então é isso. A ideia é essa. Todos juntos nós podemos fazer uma revolução e ser, como diz o nosso reitor, um território de liberdades, um território da diversidade, um território democrático. A importância do evento como esse, de Independência e Instrução América e África, que o colóquio traz, é inestimável. Vivemos um processo de regressão civilizatória. Estamos num embate hegemônico na sociedade brasileira e discutir os aspectos que envolvem, inclusive, as consagrações em torno da nossa independência, não só é importante, como é estratégico e, com certeza, um foco de investigação de emancipação humana. O evento está lindo, essa é uma exposição linda, que traz mulheres que têm marcado a história do Brasil e que não estão nos livros da história contada do Brasil. Mulheres muitas vezes apagadas, mulheres negras que são responsáveis por processos de emancipação da população escravizada, mas foram apagadas. E que o processo de independência é folclorizado com o gesto de uma mulher branca, generosa. Enfim, o colóquio traz para nós a discussão dos aspectos e da revelação das condições reais desse processo de independência e de instrução da América e da África. Eu só tenho a parabenizar o professor Gondra, a linha de pesquisa, ao PROPED, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao aluno que aqui traz essa exposição, porque esse é um momento na história do Brasil onde nós temos só dois caminhos. Ou a gente soma com as identidades originais desse país, ou a gente soma com a democracia e a emancipação humana, ou a gente silencia um retrocesso a uma barbárie e a uma completa apagação, eu diria, das identidades nacionais. Esse é um colóquio que reforça a diversidade, as cores do Brasil, e eu tenho certeza será exitoso nesse núcleo tão estratégico do PROPED, auxiliar na revelação dos verdadeiros aspectos da independência das instituições de Américas e África. Gratidão ao PROPED e ao colóquio. Um grande beijo. Parabéns mais uma vez pela exposição com as mulheres que foram apagadas pelos brancos. A palavra ao Bruno Deusdará, diretor do Centro de Educação e Humanidades. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar
muito fortemente, afetivamente, a realização do evento. É particularmente interessante quando a gente na universidade pode se encontrar com colegas que a gente admira e cuja trajetória tem uma marca importante na nossa universidade. Então é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. O colóquio ele vem justamente num momento bastante importante, num momento muito delicado, sensível, difícil das instituições universitárias. E o tema do colóquio, a reflexão sobre a construção histórica, dos processos de independência e da emancipação dos povos, ele é justamente uma das reflexões bastante necessárias nesse momento. Por isso, parabenizo fortemente ao Núcleo, ao professor Gondra e a toda a equipe pela realização do evento, ao PROPED, o Programa de Pós-Graduação em Educação, e à Faculdade de Educação por esse evento, pela importância, pela temática, pelo tipo de questões que traz e pelo público que mobiliza para pensar sobre essas questões. Então vai aqui a minha saudação a todos. Com a palavra ao nosso diretor da Faculdade de Educação, professor Washington Denner. Bom dia a todos. É um prazer e agradeço ao Gondra pelo convite para a abertura desse evento, que ele é muito importante. Principalmente parabéns ao recebido pela exposição, fico muito feliz. Gostaria de parabenizar o professor Gondra e toda a sua equipe pela realização desse evento, num momento muito difícil da vida nacional, onde nós temos muito poucos recursos para realizar eventos, para publicar livros e para reunir os colegas de vários países. Some-se a isso a grande preocupação que é o pano de fundo nesse momento desse evento, que é uma pandemia que se anuncia e que tem prometido inviabilizar esses encontros presenciais dos pesquisadores. Quanto à temática, creio que Gondra, ao tomar a questão da independência, elege uma temática muito importante para esse país, que se quer independente como utopia, mas que tem vivido momentos muito difíceis para se tornar verdadeiramente independente. Mas o que é independência? E lembro que comemorar, eu tenho dito isso em outras ocasiões também, é fazer um balanço do futuro, projetar o futuro e interrogar o presente. É isso. Eu sou estudante de Direito, estou no terceiro período, e eu vim dar uma olhada na exposição e eu achei muito interessante, ainda mais porque eu sou mulher. Então essa exposição expõe várias personalidades femininas que lutaram para que a gente expandisse os nossos direitos. E eu achei muito interessante, várias personalidades que eu já conhecia, mas outras que eu nunca tinha ouvido falar. Tem uma descrição bem interessante também, eu achei bem legal, bem legal. Meu nome é André Costa, e bom, vim aqui na exposição e achei bem interessante conhecer algumas personagens de relevância na história do Brasil, que a gente não costuma conhecer muito na escola, né, nos livros didáticos e tal. Então, muitas vezes ocupado mais pelos homens do que pelas figuras femininas. Então, é bom que essas figuras sejam mais reconhecidas por aí. Estamos iniciando aqui o
colega efetivou para conhecer no Congresso, em Buenos Aires, né? Uma sessão que foi extremamente interessante. De lá para cá nós temos trocado, né, algumas correspondências, e foi com muita alegria que nós recebemos o aceite dele, e que ele seria no dia de amanhã, mas em função da situação da Espanha e da expansão do coronavírus na Espanha desde ontem, quando se começaram a fechar as escolas de Madrid, de duas cidades dos países, tá? Deve ser dos Países Baixos, e a iminência de que essas medidas restritivas se expandam. Ele solicitou, então, nós propusemos que ele falasse hoje no lugar da professora Margarida, que não pôde vir também por conta do coronavírus. Até domingo era uma presença confirmada, mas a expansão na região do norte de Portugal ficou bastante grave. Então, estamos aqui com o professor Jordi, que tem, né, uma reflexão muito importante sobre uma das ex-colônias do Império Espanhol. Ele vai falar sobre Venezuela, né? O professor Otávio, né, ele tem toda a formação dele de graduação, de mestrado em Moçambique, e ele fez o doutorado aqui conosco, aqui no FUPED, retornou para Moçambique, tem uma participação bastante importante, né, na Universidade Eduardo Mondlane, que fica em Maputo, que é a capital de Moçambique. Recentemente coordenou um programa na área de educação e tem desenvolvido estudos no campo da história da independência e da relação entre independência e emancipação, da situação de uma ex-colônia portuguesa que deixou de ser ex-colônia muito recentemente, né? E por fim, né, o professor Luciano Mendes Faria Filho, que é nosso parceiro de longuíssimas jornadas, que tem uma contribuição enorme, né, para o campo da história da educação, seja nas sociedades científicas das quais ele, né, desenvolveu um papel importante, como a OPED e a SBHE, mas também nas agências de pesquisa, mas sobretudo em relação a essa temática, por conta do projeto que ele coordena há alguns anos, que é o Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de 1922 a 2022, e isso é o que nos inspirou a convidar o professor Luciano por conta desse trabalho continuado que a gente tem feito lá em torno dessa discussão. Então, essa mesa é composta por 3 colegas, né? Aqui, vocês viram na configuração inicial, era o Império Português e 2 ex-colônias, né? Mas o Império Espanhol e 2 ex-colônias, não de Espanha, mas de Portugal. Eu estou gostando da minha participação nesse colóquio. A primeira experiência é excelente, em que discutimos vários aspectos sobre os planos de escolarização dos povos, não só da África, Moçambique, que é o lugar da minha proveniência, mas também discutimos experiências do Brasil e da Venezuela, que é um outro país daqui da América Latina. É justamente essa rede, né, de movimentos que criam condições para que haja a escolarização desses povos, levantam em nós questões importantes sobre a reflexão em torno daquilo que os países pretendem que sejam os seus modelos de escolarização. Ligado a isso, esse colóquio também tem uma outra importante parte, que é a parte das independências. Ora, as independências são muito importantes de serem discutidas, porquanto também fazem parte dos projetos de construção das nações, porque nenhum país pode afirmar ou reafirmar a sua soberania enquanto não tiver clareza do modelo de escolarização que pretende adotar, enquanto não tiver clareza do tipo da pessoa humana que pretende formar e em que áreas de atividade também se pode engajar essas pessoas que vão fazer parte do produto de formação desses sistemas de escolarização. Então, nesse sentido, pelo menos em função daquilo que eu vi nessa primeira parte, esse colóquio está sendo bastante interessante. Eu estou aqui no colóquio e estou gostando muito, né? Agora fizemos a primeira mesa, foi muito legal. Porque foram colocados assuntos importantes da independência e instrução, e dentro de países como o Brasil, Venezuela e Moçambique. Muito obrigado. Foi um prazer participar dessa primeira mesa, em que foi tematizada a questão da relação entre a educação e a independência em países da América Latina, da África. E eu falei sobre a educação e independência em 3 tempos.
1922-2022, tentando articular com temáticas fundamentais como a relação entre educação e cultura, educação e política, para que a gente possa pensar um outro projeto de Brasil que seja diferente desse que a gente está vivendo nos últimos anos, que seja diferente daquele que foi projetado em 1822 pela elite que construiu, digamos assim, o processo de independência, que seja muito mais inclusivo, mais igualitário, mais justo, menos violento, sem raça, sem misoginia, né? Ou seja, que a gente possa ter efetivamente um outro país e que seja um país em que todos nós possamos viver e viver bem. Isso tem sido um desafio constante nos últimos anos, não só de viver bem, a gente desgraçadamente está com um desafio de manter vivo boa parte da nossa população que tem sido sistematicamente violentada, exterminada pelas políticas do Estado brasileiro, por políticas impetradas, digamos assim, por forças reacionárias, violentas, que têm tomado de assalto, inclusive a vida pública, inclusive o Estado Nacional Brasileiro. Lembrando que o nosso formulário de assinatura, né, de lista de presença, continua na nossa mesa ali ao lado, onde também já temos um café fresquinho para esse nosso segundo turno da tarde e um pequeno lanche também, temos água ali na mesa ao lado. Então, quem ainda não assinou a presença, vai ficar disponível esse material ali na mesa ao lado. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui prestigiando nosso evento. Soy la doctora Rosalía Menéndez Martínez de la Universidad Pedagógica Nacional México. Bueno, fui invitada a este coloquio por el doctor José Bondra y por todo el equipo que está organizando este importante evento. Y para mí ha sido un placer, un gusto poder asistir, puesto que considero que este coloquio abre grandes temas de investigación y temas de conocimiento tanto para los estudiantes de la universidad como para los investigadores y todos los interesados en lo que significa los procesos de independencia, y que no solo es la gestación de movimientos armados, sino que esto lleva y conduce a cosas mucho más complejas, como es el caso de la educación, como es el caso de los libros de texto y de los libros escolares y de los libros de historia que se escriben a partir de las independencias. Se construye unas nuevas naciones con todo lo que ello va a implicar. Va a implicar pues, una historia, va a implicar fechas históricas, héroes, pero también una sociedad que cambia y deja de ser súbdita y se convierte en ciudadanos. Y todo esto, bueno, es gracias a estas investigaciones y a estos temas que nosotros tratamos en este coloquio que se pueden dar a conocer. Un gusto. Muchas gracias. sou estudante de Relações Internacionais da Estácio. Eu acabei sabendo do evento pelas redes sociais, pelo Instagram NEF,
E muito interessante porque conta muito, eu peguei uma parte muito curta, porque eu tenho aula daqui a pouco sobre a história do Rio de Janeiro e como a influência das mudanças drásticas no governo Eduardo Paes, com um aspecto da prefeitura da época do Pereira Passos, influenciou na estrutura educacional junto com a infraestrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro. E a questão fica, como é que a gente faz parte de uma cidade, sendo que existem vários Rio de Janeiros dentro de um só? Eu sou a professora Marina Sarati, do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da FGD, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu fui convidada, agradeço muitíssimo o programa da UERJ, um programa parceiro, pelo convite, pela equipe da UERJ. Queria agradecer a equipe que recebeu a gente maravilhosamente bem aqui no Rio. Agradecer a oportunidade de estar num colóquio desse, que é importantíssimo essas discussões sobre a emancipação da América e das questões da África e as questões que nos envolvem em todos os aspectos, não só do centro, né, do Brasil, que é a região litorânea, como do interior. A oportunidade de estar aqui para falar de uma região que eu venho, que é a região mais do interior do Brasil, que na fronteira de Brasil com o Paraguai, né, porque Mato Grosso do Sul hoje estou na fronteira, 90 quilômetros do Paraguai. Então, assim, um pouco esse trabalho que é feito também em outros programas. Então, assim, para nós, de programas que vêm do interior, é bastante interessante vir para os centros, para essa discussão que está em todos os lugares e que a gente circula. Então, a circulação do conhecimento, a circulação das pesquisas, as parcerias, quer dizer, é fantástico. E está aqui, e hoje uma coisa muito bacana que eu descobri no evento, numa das pesquisas, que cidade maravilhosa, que eu achei que era uma marchinha de carnaval que eu dancei a vida toda, é o hino da cidade do Rio de Janeiro. E realmente é uma cidade acolhedora, maravilhosa, e o pessoal da UERJ está de parabéns. Obrigada. Bom, meu nome é José Antônio Sepúlveda, sou professor da Universidade Federal Fluminense e vim participar aqui do primeiro colóquio, numa mesa com meus colegas de vários países, meu colega o Cláudio da UFRJ. Esse colóquio é um colóquio de extrema importância, não só por ligar as questões do debate referente à América e à África, mas principalmente pelo contexto que a gente está vivendo e por todas as dificuldades que vivemos nos dias de hoje, inclusive para poder organizar um próprio colóquio. Então, assim, já deixo aqui um agradecimento geral, né, pelo convite e pela participação. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, eu acho que essas discussões enriquecem, né, e são sobretudo necessárias nesse momento tão complicado e arriscado que a gente está vivendo, onde as discordâncias cada vez parecem mais atenuadas, escondidas, quando não silenciadas. Acho que aflorar esse debate, a gente trouxe aqui, né, o Projeto Porto Maravilha, o mar, como que frente a essas iniciativas governamentais, um pouco os sujeitos se apropriam, transformam e ressignificam. Esse foi um pouco do ideal. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço na pessoa do professor José Gondra e nos demais, todos os alunos e alunas que fizeram esse evento maravilhoso. Já peço desculpa que amanhã depois não vou estar junto por conta das atividades lá na UFRJ. Tá bom? Acho que eu vou colocar. Acho que eu sei qual é. Meu nome é Simone, eu estudo pedagogia aqui na UERJ e eu me inscrevi no colóquio por conta do tema sobre educação na América e na África. E nessa mesa da tarde do primeiro dia foi muito interessante, né, porque uma professora trouxe a questão da educação no México e teve uma outra professora da região de Goiás, né, que trouxe também uma discussão sobre a infância na escola, como é que isso é trabalhado, né, dentro de uma perspectiva específica que ela abordou. E agora eu tive que sair antes, mas estava sendo abordado a questão do Porto Maravilha, interessantíssimo. E enfim, o colóquio está valendo muito a pena.